Agradeço o convite da comissão organizadora para falar desse tema que eu julgo muito importante. Meu interesse é em promover aquilo que se chama atualmente saúde planetária, e meu conflito é com o nosso estilo de vida atual. Fora isso, não tem nenhum conflito de interesse para declarar para vocês, né? Esse conceito de saúde planetária ele é relativamente recente, né? Então, vamos imaginar que você trabalhando como infectologista lá na ponta, cuidando de um paciente com tuberculose, você pode se ocupar só dele. Mas você pode ter uma visão um pouco mais ampla e considerar a sua família, a sua comunidade, aí você está atuando no âmbito da saúde pública. Se você trabalhar em organismos multilaterais, intergovernamentais, você vai trabalhar com saúde global. Saúde planetária abarca tudo isso. É o conceito que diz que se o mar está doente, isso também é um problema para a saúde humana. Se os rios estão poluídos, se o ar está poluído, isso também é um problema para nós, né? Basicamente, esse conceito de saúde planetária emerge desse artigo publicado em 2015 na revista Lancet e que situa alguns dos principais limites do planeta. Eu fico estarrecido quando eu vejo no noticiário da televisão as pessoas comemorarem que o PIB cresceu, que a economia, que venderam-se mais carros, né? Como se houvesse a possibilidade de crescimento ilimitado de todas as riquezas que o ser humano produz. Então, o conceito de saúde planetária, ele fala que nós não precisamos de mais riquezas, nós precisamos de melhor distribuição das riquezas que aí existem, né? Essa questão da economia crescer infinitamente, o planeta não tolera isso, né? E alguns dos limites mais importantes estão ligados aqui à questão climática, que a gente vai comentar um pouco mais profundamente, e também a questão da biodiversidade. Bom, a questão climática diz respeito à temperatura média da superfície corporal, né? Alguns mais céticos dizem assim, mas a temperatura da Terra sempre oscilou. Se você olhar as medições da NASA, você vê que realmente existe uma oscilação ao longo das décadas aí, né? Mas também é inegável que existe uma tendência de elevação, né? De tal modo que o ano passado a Terra esteve aproximadamente, em média, 1,36 graus Celsius mais quente do que era antes do início da era industrial, tá? Além disso, o ano passado foi o primeiro ano em que todos os dias do ano estiveram pelo menos 1 grau acima dessa média histórica, né? Se a gente olhar lá atrás, em 1992, nós tivemos 10 dias acima da média. E isso foi aumentando, de tal maneira que o ano passado foi o primeiro ano da história recente do planeta em que todos os dias estiveram mais de 1 grau acima da média pré-industrial. Basicamente, isso deve ao efeito estufa. Todos vocês estão familiarizados. O efeito estufa não é em si uma coisa ruim. Se ele não existisse, nós seríamos mais frios que o Paraná, né? Seríamos 33 graus Celsius mais frio, ou seja, entraríamos numa era do gelo, né? Mas o problema é que esse efeito estufa está se intensificando por ações humanas. Basicamente, elevação da concentração de 3 gases de efeito estufa: o gás carbônico, o gás metano e o óxido nitroso. Entre eles, o carbono é o mais importante, o CO2 é o mais importante, de tal maneira que se a gente olhar nos últimos 800 mil anos, há uma estreita correlação entre as concentrações de CO2 na atmosfera e a temperatura medida aqui no Polo Antártico, que é onde se tem medidas mais fidedignas, indícios mais fidedignos de como esteve a temperatura no passado. Por que a concentração de CO2 está aumentando na atmosfera? Basicamente, a gente tem aqui a questão do seguinte: uma quantidade enorme de CO2 que estava armazenada, fossilizada no subterrâneo, na forma de petróleo,
gás natural e carvão mineral tem sido utilizado pelo ser humano para a produção de energia, né? Então, a gente queima lá 35 gigatoneladas de CO2 pré-histórico, nós estamos jogando na atmosfera. Além disso, a gente queima florestas aqui, que também são um grande reservatório de carbono, de tal maneira que as florestas remanescentes e o mar não conseguem absorver todo esse carbono. E aí existe um crescimento líquido da ordem de 18 gigatoneladas a cada ano. Isso quer dizer que o CO2 que está aqui hoje nessa sala não necessariamente foi emitido hoje. Ele pode ter sido emitido há 100, 120 anos, porque ele está se acumulando na atmosfera. Basicamente, atrás com o surgimento da máquina a vapor, né? Então, até os anos 1800, a única fonte de energia que o ser humano usava era a lenha, né? Que é uma energia renovável. Lá em 1850 começamos a usar carvão mineral, depois em 1960 surgiu o carro a gasolina, depois a indústria a gás, e hoje você vê aí que 82% da demanda de energia do planeta é baseada em combustíveis fósseis. Ah, mas não está crescendo energia fotovoltaica, energia eólica? Está crescendo, mas ainda num ritmo insuficiente para a gente poder reduzir a dependência dessas fontes fósseis. No Brasil, as coisas são um pouco diferentes. Na maior parte dos países desenvolvidos, as maiores emissões de carbono vêm ou das usinas termoelétricas ou do consumo de diesel, gasolina para o transporte. No Brasil, gente, se eu perguntar para vocês quais são os estados que mais emitem carbono, quando me fizeram essa pergunta, imediatamente me veio São Paulo e algum outro, né? São Paulo, que é o estado mais industrializado, que tem a maior malha rodoviária, mas não é. No Brasil, infelizmente, os estados campeões de emissão de carbono são Mato Grosso e Pará. Justamente porque nós estamos queimando esse patrimônio, não só da humanidade, mas de todo o planeta, que é a Amazônia. E lá tem gigatoneladas de CO2 que estão sendo jogadas para quê? Para que nós estamos queimando a Amazônia? Basicamente para isso aqui. Isso aqui é uma publicação da revista The Economist, que mapeia exatamente as áreas do Mato Grosso e do Pará que estão sendo queimadas. Para que elas estão sendo queimadas? Basicamente para duas finalidades. Plantar soja, criar gado. Plantar soja para alimentar o gado, né? E aqui você vê as companhias, né? Aqui você vê as companhias que fazem isso em cada lugar. Então, nós saímos de um governo que apoiava queimadas, entramos num governo que teoricamente combate queimadas, mas a queimada continua do mesmo jeito, né? Quando o Lula falou lá assim, vamos combater as queimadas e vamos dar picanha para todo mundo, eu falei assim, tem uma contradição nisso aí, será que ele não percebe? Né? Não dá, é uma coisa ou outra, né? E particularmente nesse momento, o consumo de carne no mercado interno tem superado as exportações, ou seja, mais da metade da carne que a gente produz queimando a Amazônia é para alimentar os nossos pratos, né? Então são coisas que a gente tem que começar a pensar para refletir sobre o nosso estilo de vida. Bom, se a concentração de CO2 continuar subindo, como se a gente não fizesse nada de diferente, nós vamos chegar lá em 2100 com pelo menos 3, talvez 5 graus Celsius mais quente. Se a gente conseguir implementar todas as metas do Acordo de Paris em 2015, que nós não estamos conseguindo, a gente limitaria isso em 1,5 grau a 2, que é o que os cientistas consideram o máximo tolerável para manter manutenção da vida na Terra. O problema é que 1,5 grau, 2 pode parecer pouco, mas a Terra já foi 2 graus Celsius mais quente na pré-história. Qual que era o nível do mar nessa época? O nível do mar era entre 6 e 13 metros mais alto do que é hoje. Significa Baixada Santista do meu amigo Gilberto aqui, adeus. O Rio de Janeiro do meu amigo Tadeu, que gosta de ir lá, curtir um samba, adeus.
Mediterrâneo, aquelas praias maravilhosas que vocês vão visitar nas suas férias de julho, adeus. Né? Uma parte significativa dos continentes tende a ser inundada se a gente não fizer nada. Tá? E, na verdade, isso já está acontecendo. Hoje, o nível do mar é entre 20 e 22 centímetros mais alto do que era na era pré-industrial. Vocês viram a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul? Além das chuvas, dificultou também o escoamento do rio Guaíba, a elevação do nível do mar. A Lagoa dos Patos transbordou porque não conseguia escorrer para o mar, né? Além de toda a questão do volume de águas. Né? Bom, não é de se estranhar que com todo esse aumento de temperatura, as geleiras comecem a derreter. Né? Então, são fotos tiradas pela NASA, na mesma exata época do ano, obviamente, em setembro de 1984 e em setembro de 2016. Observe que o Polo Ártico não é um continente, tá, gente? Ele é um bloco de gelo flutuante. E aqui vocês veem que, além de ele se tornar menor, ele se tornou mais fino também. Né? A espessura do gelo é diferente nos dois períodos. Vocês lembram da física que a cor branca reflete todas as luzes do espectro visível, enquanto que o azul verde reflete apenas o azul verde e absorve as demais. Então aqui nós estamos, quando o gelo se converte em água, ele absorve ainda mais calor da energia solar, até chegar a um ponto que os cientistas chamam de ponto de não retorno. Mesmo que a gente paralise as emissões de carbono, esse mecanismo deflagrado tende a perpetuar as alterações climáticas. Vejo aqui essa geleira no Alasca, foto de 41 e de 2004. Aqui na Suíça, o local que eu tive a oportunidade de visitar, a grande língua da Europa. Essa geleira aqui, a geleira de Alete, esse aqui era o nível habitual dela, ó, que fica cerca de 15 metros acima do nível que está hoje. Observe que nós estamos de camiseta aqui num lugar onde habitualmente se ia com roupa de neve. Né? A tal ponto que, em 2019, a Organização Mundial de Saúde elegeu a poluição do ar e as alterações climáticas a maior ameaça à saúde global. Claro que o Covid passou na frente, mas agora, com o fim da pandemia, passa novamente a ser a maior ameaça à saúde global. Né? De que maneira isso acontece? De diferentes maneiras, desde matar diretamente pelo calor, como nós vimos acontecer no show da Taylor Swift, que a menina morreu lá, 1.000 pessoas passaram mal. Né? Recentemente eu socorri uma pessoa em situação semelhante num ônibus em Ribeirão Preto, uma onda de calor, dentro do ônibus estava 50 graus Celsius, e a pessoa desfaleceu. Eu acudi ela, só tem algum problema de saúde? Não tem nada, só tem diabetes, pressão, uma senhora de 40 anos. Eu tirei ela do ônibus, comprei 2 garrafas d'água, pus ela numa sombra, ela foi bebendo, se reidratou e saiu andando. Se ela tivesse ficado onde eu tinha morrido. De ação direta do calor. Você quer provar isso? Fica numa sauna uma hora para você ver. Você entra em desidratação, hipertermia e óbito. Isso acontece, gente. Mas, além disso, nós temos também os eventos climáticos extremos, que tendem a se tornar cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. Isso que aconteceu no Rio Grande do Sul não é ao acaso. Não é um fenômeno isolado. No mesmo mês, nós tivemos tempestades semelhantes em Houston, no Texas, na Indonésia e mais um outro país que eu esqueci agora. Mas, enfim, não é um fenômeno isolado. Esses fenômenos eles tendem a se tornar cada vez mais frequentes e mais intensos. Está aí Porto Alegre, no dia 5 de maio. Tem algum gaúcho aqui? Ninguém? Ah lá, tem 2 lá. 182 pessoas mortas, 29 ainda desaparecidas, 200 mil casas destruídas, 600 mil pessoas desalojadas, 80% dos municípios do estado afetados, 2,4 milhões de pessoas direta ou indiretamente afetadas. Volto a dizer, o fenômeno El Niño contribuiu para isso, mas o El Niño nunca foi tão intenso como é agora, por conta das questões climáticas. Né? E aí, com isso,
Vem as doenças infecciosas. Esse paper foi publicado agora em julho no Lancet Infectious Disease, comentando a questão da leptospirose, além de outras doenças de transmissão hídrica, né? Como a hepatite A, como salmonela, como shigella, enfim. Até julho já tinham sido notificados 737 casos com 43 óbitos por leptospirose. O aquecimento global propicia também o aumento, a expansão da área de atuação dos vetores das arboviroses, né? Então, vocês veem aqui o antigo Aedes aegypti. Eu particularmente não gostei muito desse nome Stegome aqui que deram para ele, mas a gente tem que seguir a taxonomia, não é, professor Tadeu? Especialista no assunto aí. E vocês vejam que, olha aqui, porções significativas do sul dos Estados Unidos, da Austrália, já estão infestadas pelo Aedes aegypti, coisa que não existia antes. Quando a gente olha o Aedes albopictus, é ainda mais estarrecedor. Olha lá, os Estados Unidos inteiro, cheio de Aedes albopictus, né? Olha na Itália. Nós já estamos tendo surto de chikungunya, surto de dengue na Itália. E, naturalmente, isso contribui para a incidência dessas doenças. Nós estamos vendo aqui a incidência de dengue, num paper publicado esse ano no Scientific Report. Em julho agora, eu estive em San Vincenzo, na Itália. Esse aqui é o meu pé. E esse aqui são 2 exemplares de Aedes albopictus que eu paguei sugando meu sangue. Vocês acham que eu estou mentindo? Eu vou provar. Depois de ir na Itália, eu fui na Suíça e flagrei essa frase aqui, ó. A Suíça italiana, está escrito lá: vamos combater a zanzara tigre, é o Aedes albopictus, é o modo como eles chamam. Vamos tirar-lhe a água. Num lugar que nunca teve Aedes albopictus, que nunca tinha tido dengue. E agora está tendo, por conta das alterações climáticas. Além disso, gente, tem a questão dos novos patógenos. Todo mundo conhece o IPCC, né, o painel do clima. Tem um primo irmão dele que se chama IPBES, que é o Painel Intergovernamental para a Biodiversidade. Esse painel, ele estima que existam hoje cerca de 1.700.000 espécies de vírus totalmente desconhecidas da ciência, circulando em mamíferos e aves silvestres. Estima-se que desses patógenos desconhecidos da ciência, pelo menos metade tem a capacidade de infectar o ser humano. Então, quando a gente promove essas mudanças no uso da terra, quando a gente desmata, tira o habitat desses animais, forçando eles virem para a cidade. Eu sou de Ribeirão Preto. Quando eu era criança, só tinha pardal na cidade de Ribeirão Preto. Hoje tem tucano, hoje tem sagui, hoje tem maritaca, hoje tem papagaio, hoje tem lagarto tiu, tem gambá. Por quê? Porque eles não têm mais onde viver. A única reserva florestal que tinha na cidade foi queimada. Foi queimada de novo agora esse ano, mas foi queimada alguns anos atrás e os bichos estão se adaptando a viver no meio da cidade. Além disso, tem a questão dos pets exóticos e da consumo de animais silvestres, como a gente viu lá na China, né? De tal maneira que o que aconteceu com o Covid tende a se recorrer. Na verdade, já está recorrendo. Se você olhar todas as epidemias e pandemias dos últimos 100 anos, todas elas tiveram sua origem em animais. A maioria animais silvestres, mas todas animais. Então, aquilo que a gente viu nos mercados vivos de Wuhan, desde a época da SARS-1 com a civeta, será que a gente não aprendeu a lição? Precisou do SARS-2. E hoje, como é que está a situação na China? Está do mesmo jeito. Os mercados estão abertos, as pessoas continuam comendo morcego, pangolim, macaco e tudo que anda, voa, rasteja. Isso é um problema só da China? Não é um problema só da China, isso é um problema do mundo. E no resto do mundo não tem? Tem. Olha que os Estados Unidos importa 10.000 espécimes por ano de pets exóticos, como guaxinim, lagarto. Isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso para
fazer o spillover, né? E o Brasil? O Brasil não tem problema, o Brasil tem tráfico de 38 milhões de animais silvestres por ano. De tal maneira que a OMS convocou... O ano passado eu recebi um convite da OMS para participar de um webinário para produzir esse documento aqui. E na época eles falaram assim, é uma reunião sobre o patógeno X. Eu falei, mas pera lá, o patógeno X eu não conheço. Eu sou infectologista já há uma boa década, nunca vi falar desse patógeno X. E quando eu cheguei na reunião, eu entendi que o patógeno X ninguém sabe qual é. Mas sabe que ele vai vir. Porque todas as condições necessárias para a emergência de uma nova doença infecciosa, possivelmente de alta morbidade e letalidade, existem nesse momento. Então, a OMS está tentando se antecipar e prever quais são os gêneros mais prováveis de oferecer um novo patógeno. E o que nós temos a ver com isso? O que nós, como cidadãos comuns, podemos fazer para controlar as mudanças climáticas, né? Fernando, você devia falar isso aí lá nos Estados Unidos. O Brasil não é um grande campeão de alteração climática. Engano seu. O Brasil é o país que mais agride o meio ambiente no mundo. Se considerado esse ranking, publicado na revista PLOS ONE, depois republicado no Lancet, que leva em conta emissões de carbono, de CO2, leva em conta desflorestamento, redução da biodiversidade, lista de animais ameaçados de extinção. Estados Unidos está em segundo lugar e a China está em terceiro lugar, mas o primeiro lugar é o Brasil. Então, nós temos muito a ver com isso, né? Talvez a coisa mais importante que eu posso falar para vocês hoje, que o cidadão comum precisa fazer para reduzir a alteração climática, é comer menos carne vermelha. A Amazônia está sendo queimada para a criação de gado, produção de soja. O mundo não tolera. Estima-se que se o mundo inteiro comesse o tanto de carne vermelha que o brasileiro e os Estados Unidos e o americano comem, o planeta teria que ser 3,5 vezes maior para botar todo o gado, né? Além disso, não é saudável, né? Hoje a gente sabe que a carne vermelha é um carcinógeno. Consumos acima de 50 gramas por dia estão associados a um risco aumentado de câncer, diversas formas de câncer, de diabetes e de eventos cardiovasculares como infarto e derrame, né? Então, se você come todo dia, passa a comer 3 vezes por semana. Se você come 3 vezes por semana, passa a comer 1 vez por semana, né? Nós não podemos continuar comendo carne todo dia no almoço e na janta, como a gente vinha acostumado, né? Transição energética. Existe uma série de co-benefícios discriminados aqui entre questões que valorizam a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, refletem sobre a saúde humana. Um exemplo disso é a questão do deslocamento, né? Então, se você dirige um carro sozinho, você emite 3,6 quilos de CO2 para cada 10 quilômetros que você roda. A moto é 1,3, o metrô é 1, o ônibus é 0,6, a bicicleta é 0. A caminhada é 0. Eu vim do hotel hoje caminhando, cerca de 1 quilômetro. Vou propor aqui para a comissão organizadora, ano que vem, dispensar o shuttle, o transfer. 1 quilômetro não precisa de transporte, a não ser que a pessoa tenha redução da mobilidade, algum problema, né? Mas nós estamos mal acostumados. Recentemente, na congregação da faculdade, eu vi o pessoal xingando os corredores de ônibus que foram colocados lá em Ribeirão Preto. O trânsito ficou pior para a gente que anda de carro. Eu falei, então, essa é a ideia. É ficar pior para quem anda de carro para favorecer o uso do transporte público. É para você chegar mais rápido de ônibus do que chegar de carro. Assim as pessoas vão começar a usar o transporte público, né? A questão da mobilidade ativa, né, melhor ainda do que de transporte público, é ir a pé e de bicicleta. Tem um estudo feito no Reino Unido que as pessoas que vão para o trabalho de bicicleta, ao longo de 25 anos, o estudo foi feito, demonstrou um risco sustentadamente menor de infarto, derrame, câncer e morte por qualquer causa.
simplesmente pelo estilo de vida da pessoa ir de bicicleta para o serviço ou para o estudo. Né? Aqui eu, meu filho, voltando do trabalho. Ribeirão tem uma malha boa de transporte público, São Paulo melhor ainda, né? Não sei da cidade onde vocês vêm, mas a gente precisa realmente valorizar e usar mais isso. Ah, mas o lugar que eu moro não tem ônibus, eu tenho que ir de carro. Tudo bem, você vai de carro, abasteça com etanol. Não tem nenhum motivo para o brasileiro abastecer o carro flex com gasolina. Gasolina é um combustível fóssil. Por que nós estamos fazendo essa loucura? Quem aqui abastece o carro com gasolina, levanta a mão. Hoje foi o último dia, tá? Amanhã vai ser com etanol, certo? Amanhã você tem um carro elétrico aí, não precisa nem de etanol. Não está passando? Travou aqui. Limitar deslocamentos aéreos, né? Antigamente a gente fazia banca, tudo presencial. Hoje a maior parte delas a gente faz online. Quando eu voltei do meu pós-doc em Genebra, eu voltava lá pelo menos 2 vezes por ano para reunião de um dia. Acabou isso. Hoje a gente faz reunião 6, 8 vezes por ano, tudo online, né? É claro que é muito melhor presencial, mas a gente tem que reservar o presencial para coisas que são realmente importantes, como um congresso, mas não uma banca de qualificação. Vou trazer um cara lá do Pará, da Argentina, para uma banca de qualificação? Não, vamos fazer online. Reduzir o consumo supérfluo, reutilizar, reciclar, faz parte dessa questão da mitigação climática. Substituir o gás de cozinha é chamado de gás natural, né? Isso é que o pessoal chama de greenwashing. Você faz uma roupagem verde ao gás natural. Ele é natural, sim, mas não quer dizer que ele seja environmental friendly só porque ele é natural. Ele também aquece o planeta, né? Você pode ter um fogão como esse elétrico, você acaba de cozinhar, passa um paninho e está limpo. Ele não explode. A energia é muito mais barata que o gás, ele é fácil de limpar, ele é muito mais rápido. Eu ponho uma panela com água para fazer macarrão, em 1 minuto ela está fervendo. No gás você espera lá 5, 10 minutos, né? Produzir energia. Nós precisamos produzir energia para parar de usar as nossas usinas termoelétricas. O Brasil tem uma grande malha de hidroelétrica, mas ela não está dando conta. Nós estamos cada vez mais, com essa seca danada, tendo que recorrer à termoelétrica. Quando que nós vamos parar? Quando a gente tiver fotovoltaica, eólica, em produção suficiente. E para tudo aquilo que você não pode compensar, é fundamental plantar árvores, né? Essa é uma árvore conhecida como árvore mãe da Amazônia, né? E são árvores como essa, com gigatoneladas de carbono armazenadas há séculos, que nós estamos queimando para poder comer bife cebolado no almoço e na janta. Vale a pena? Eu particularmente acho que não. Então, gente, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. E para encerrar, eu queria deixar essa frase do Michel Foucault, que ela diz o seguinte: as pessoas sabem o que fazem. As pessoas sabem por que fazem o que fazem. Mas o que a maior parte das pessoas não sabe são as consequências daquilo que fazem. Então nós precisamos começar a entender que quando a gente abastece o carro com gasolina, nós estamos contribuindo para se repetir o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quando o gaúcho que come churrasco de manhã, de tarde e de noite faz isso, ele está contribuindo para sofrer aquilo que acabou de sofrer. Não é? Quando você joga o lixo e não recicla, você está também contribuindo para esse problema. E a partir disso, a gente pode, então, tomar escolhas mais conscientes, visando a sustentabilidade da vida no planeta Terra. Muito obrigado pela sua atenção. Maravilhoso. Obrigado, Fernando.
A Marlirane, que ela é professora da infectologia da PUC e também coordenadora da residência de infectologia da PUC de Campinas, ela vai ler as perguntas que a gente pediu para ser pelo aplicativo. Se eventualmente não tiver nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode distribuir o microfone para as pessoas fazerem. De repente não teve tempo de fazer alguma coisa ou não, né? Nós ainda não temos nenhuma pergunta aqui, mas depois de um impacto maravilhoso dessa apresentação, acho que está todo mundo estarrecido, assim, qual o nosso papel em relação à contribuição para tudo isso. Eu vou começar fazendo uma pergunta minha, se você conhece e já teve a oportunidade de trabalhar alguma coisa em relação a essas mudanças com alteração de CO2 e outros componentes na natureza, o que isso impacta para nós infectologistas na questão de resistência bacteriana, que vai atrapalhar e que a gente nem esteja pensando sobre isso. Olha, obrigado, Marilane, pela pergunta. Particularmente na resistência bacteriana, eu não conheço nenhum estudo que tenha abordado, né? Mas indiretamente você tem, por exemplo, com essa questão das inundações, naturalmente você trazendo o esgoto para a casa das pessoas, você tem genes de resistência que são jogados no esgoto pelas pessoas que consomem antimicrobianos. Então você poderia ter uma maior circulação de genes de resistência com base no esgoto por meio de inundações, uma coisa que eu estou imaginando agora. Mas não sei se você conhece algum trabalho que linka diretamente o CO2 com resistência? Aquilo que a gente estava conversando antes, teve um trabalho apresentado no IDWeek, que foi de um pesquisador chileno, discutindo exatamente que quando teve o tsunami no Japão, houve uma mudança dos micro-organismos da orla do Chile, em decorrência dos metais pesados que estavam na água. Então... Aí, veja bem, o tsunami é um fenômeno geológico, a gente não pode culpar o CO2 por isso, porque aí é movimento de placa tectônica, eu entendo o seu raciocínio, mas nesse caso em particular, a gente não poderia culpar o CO2, né? Bom, a gente tem uma pergunta aqui, quando será mais barato o acesso a energias renováveis? Quanto mais gente usar, mais barato fica, né? Quando eu comprei minhas primeiras placas fotovoltaicas, era muito caro. 5 anos depois, eu dobrei a minha capacidade por metade do preço, né? E, de fato, hoje, se você fizer as contas, para quem tem um dinheirinho na poupança, vale a pena, porque se você computar o que você economiza em 25 anos, que é a vida útil estimada de uma placa fotovoltaica, nenhum investimento no banco vai te render isso que a placa rende. Então, é claro, se você está em dívida, é complicado, mas se você tem um dinheirinho na poupança, invista em placa fotovoltaica que vale a pena. Mas também tem que ver a região onde você está, né? Por exemplo, São Paulo tem um potencial fotovoltaico menor que o de Ribeirão. Aqui não é a terra da garoa, que está sempre nublado. Por outro lado, Ribeirão tem um potencial eólico zero. Você olha para as árvores assim, as folhas não balançam das árvores. É um calor insuportável e não venta, né? Já nas regiões costeiras, nós temos um potencial eólico fantástico, porque na beira do mar, sempre venta, né? Hora do mar para a terra, hora da terra para o mar, mas venta 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então, tem que explorar melhor o nicho de cada região. E você precisa estudar na sua região o que é mais viável economicamente. Bom dia, Fernando. Sou do Rio. Excelente palestra. Eu nasci em 61, sou professor universitário, lido com muitos jovens e tenho uma equipe de infectologistas. Eu sou vegetariano, pedalo 600 quilômetros por semana.
Na minha casa a gente tem horta e a gente vive com jovens e da nossa geração, você é uma dessa, a gente tem muita paixão. Eu queria que você falasse alguma coisa otimista, porque a minha filha é vegana. Eu tenho outra que é carnívora. A minha mulher come qualquer coisa. Mas eu sinto que os jovens hoje estão precisando de pessoas iluminadas igual você. Mas a carga de notícias péssimas, negativas, tóxicas, é muito grande. E tem um grupo também filosófico que acha que essas coisas, que se apresentou cientificamente, é balela. Então, você tem alguma esperança? A minha casa tem fotovoltaica, baixou 50% o consumo energético, nós temos 4 ar-condicionados em casa. Parabéns por todas as suas iniciativas aí. E você traz esperança para essa plateia, né? Você, pelo seu exemplo, eu acredito muito na força do exemplo, né? Algumas pessoas dizem para mim assim, não adianta nada. A minha mulher mesmo fala isso, não adianta nada você fazer isso aí. Você tem que entrar na política e mudar as coisas por cima. Não, eu tenho que fazer aquilo que está ao meu alcance, né? A Madre Teresa de Calcutá dizia para ela assim, dizem que o que eu faço é uma gota no oceano, mas sem ela o oceano seria menor. E eu acredito muito no poder do exemplo. O Gandhi, tem uma passagem da vida de Gandhi que o pai levou um filho diabético para o Gandhi, pediu para o Gandhi aconselhar ele para não comer açúcar, que o açúcar fazia mal. Aí o Gandhi teria dito assim, volta daqui 2 semanas. Aí ele não entendeu muito bem, voltou depois de 2 semanas, e o Gandhi falou para mim, não coma açúcar, açúcar faz mal para a sua saúde, não é um bom alimento. Aí o pai intrigado perguntou assim, mas por que você não falou isso 2 semanas atrás? Então ele teria dito, porque há 2 semanas atrás eu também comi açúcar. Eu ainda comi açúcar, né? Então eu acho que a gente tem que acreditar nas gerações jovens. Esses dias, alguns meses atrás, eu vi a minha filha catando água na enxurrada e jogando no jardim, né? Eu falei, minha filha, o que você está fazendo? Eu falei, papai, estou reabastecendo o aquífero Guarani. Então, são coisas como essas que motivam a gente a continuar e acreditar num futuro melhor. Se nada disso mudar, pelo menos nós vamos morrer com a consciência tranquila, certo? Bom dia, meu nome é Reinaldo Salomão, sou aqui de São Paulo. Fernando, belíssima apresentação e realmente assim, mexe com a gente, né? Aí um pouquinho na linha do que o colega do Rio colocou, eu fico pensando assim, com dados tão convincentes quanto os que você apresenta, eu queria perguntar assim, que passos concretos que a gente pode dar para que essa visão seja mais abrangente em termos, de repente, trazer isso para a educação fundamental. Eu vejo, por exemplo, a gente discute pouco saúde única na própria universidade, inserir esses assuntos em grades, né, curriculares, acho que seria interessante. E, por outro lado, também na linha do que foi colocado, mas para a gente reforçar, assim, existem controvérsias, existe pessoal que cientificamente questiona essa linha, até para a gente ter mais solidez de argumentação? Não, controvérsia sempre vai existir, né? A ciência é uma coisa mutável. Talvez o que eu estou falando hoje, amanhã pode ser demonstrado errado. Agora, a maior parte das pessoas que refutam as alterações climáticas são aquelas que acreditam que a Terra é plana, que o Elvis não morreu. São pessoas que não se baseiam muito em dados, e mais em crenças e dogmas, né? Então, eu acho que se a gente se apoiar na ciência, nós estamos muito bem fundamentados. E eu concordo com você, a gente tem que levar isso para os congressos, para os currículos das nossas faculdades, né? Lá em Ribeirão Preto, nós estamos passando agora por uma reforma curricular.
E nós temos uma disciplina inteira que aborda essas questões, vinculada à área de saúde pública, né? E a gente discute reciclagem de lixo, manejo de efluentes, uso consciente do recurso da água, matriz energética, alimentação saudável, sustentável. Então, um curso inteiro só para discutir de maneira expandida todos esses temas que eu coloquei aqui numa vitrine rápida para você. A gente está com um tempo super corrido e tem duas outras perguntas interessantes que eu gostaria que você desse um retorno. A primeira é como reduzir o impacto da resistência bacteriana pelo consumo de antimicrobianos na criação de animais. E a segunda, uma pessoa que agradece a maravilhosa palestra e gostaria de saber se o aumento da mata ciliar no estado de São Paulo teve algum impacto positivo no sentido da emissão de CO2 e das infecções no estado. Bom, a questão da resistência bacteriana, assim, 70% hoje de todos os antimicrobianos produzidos pelo mundo são consumidos por animais, não por humanos, né? Dentre os animais, principalmente porcos e galinhas, né? Por quê? Porque engorda. A gente tem que falar isso para as pessoas. É um bom meio de controlar antimicrobiano é dizer assim, ó, antibiótico engorda. Aí ninguém vai querer. Então, a gente precisa banir isso, né? E isso realmente demanda um esforço governamental, de leis mais restritivas. O que você, como cidadão, pode fazer é se recusar a comer. Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Agora, a questão da mata ciliar no estado de São Paulo, ela é importante mais para a questão da biodiversidade do que para a questão de controle do CO2. Vocês viram no slide que eu mostrei aqui? Mais da metade do CO2 emitido no país não vem do combustível fóssil, vem da queimada da Amazônia, né? Então, lógico, plantar, recuperar a mata ciliar é muito importante para preservar a biodiversidade e a saúde dos rios, mas não é muito relevante na questão do CO2. Bom, eu queria agradecer muito o Fernando, que trabalha na saúde pública lá da Faculdade de Ribeirão Preto. Queria agradecer também a Malirane, que é da PUC de Campinas, e foi maravilhosa a apresentação para a gente refletir e dar continuidade nos próximos congressos. Obrigado, Fernando. Muito obrigado.